Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquele sábado, minha ex-mulher me ligou querendo saber se eu estava em casa. Falou que estava ali perto e perguntou se podia deixar nosso filho ali comigo. Em resumo, dali a pouco ela chegou. Os dois. E de saída, eu notei que ela estava meio diferente. Não sei, triste, meio desanimada. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ela falou que não era nada. Normalmente, quando eu vinha deixar o menino ali em casa, ela nem passava da porta. Entregava o moleque e ia embora. Só que dessa vez, não. Ela entrou, foi até a cozinha. Achei aquilo tão esquisito. Perguntou se podia preparar um café para nós. E depois ficou ali na sala, assistindo TV. TV ligada, né? Olha, eu até estranhei. É o que eu já disse. Ela não era daquele jeito. Mais de uma vez, inclusive, perguntei se estava tudo bem. Fazia 1 ano e meio que a gente estava separado. A separação, inclusive, tinha partido dela. Eu, por mim, estaria junto até hoje. Não queria separar. Até porque, bom, de qualquer maneira, sabia que uma volta era algo impossível de acontecer. Até porque ela já estava namorando um outro cara, um tal de Newton. Não preciso nem dizer que, por óbvio, esse cara, digamos assim, que eu não gostava muito dele. Eu meio que suspeitei que eles pudessem ter brigado quando ela chegou daquele jeito em casa. Por isso devia estar daquele modo. E por isso ela não tinha ido embora assim que deixou o nosso filho ali comigo. Mesmo sabendo que poderia acabar recebendo uma resposta atravessada, eu perguntei: por acaso você brigou lá com o Nilton? Ela olhou para mim assim, sabe, e falou: Daniel, você quer parar de se intrometer na minha vida? E quer saber? Não me fale daquele traste. Não quero nem ouvir o nome dele. Pronto. Eu estava certo. Agora estava explicada aquela cara de poucos amigos. Ela tinha brigado com ele, mas olha, eu sabia. Não era o jeito dela. Ela chegava, deixava o menino ali, mas não dava um passo dentro de casa. E já ia embora. Aí aquele dia chegou, perguntou se podia fazer café, sentou no sofá, ficou ali olhando a televisão, sabe? Alguma coisa tinha acontecido e na minha cabeça logo veio aquela ideia. Brigou com o tal do Newton, mas não deu outra. E pelo jeito como ela falou, a coisa devia ter sido séria. Bom, até para não levar mais pedrado, não toquei mais no assunto. Para minha surpresa, ela foi ficando. Por volta das 7:30 da noite, ela quis saber o que tinha na geladeira para fazer alguma comida. Mais uma vez eu achei esquisito. Mesmo agora, sabendo o motivo daquela mudança de comportamento. Não falei nada. Só fui lá conferir. Em resumo, ela acabou fazendo comida pra gente. Enquanto cozinhava, eu fiquei olhando para ela e foi inevitável recordar os tempos em que a gente era casado. Sentia tanta falta, sabe, daquilo. Ela ali comigo, com o nosso filho. Na verdade, embora já fizesse bastante tempo da separação, eu não tinha me conformado completamente com a nossa... Olha, sei lá, você sabe que não vai ter volta. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, tem assim um fiozinho de esperança. Jantamos. Pensei que ela fosse ir embora depois. Só que não.
Continuo ali na sala, assistindo TV, nosso filho ali do lado. Bom, não toquei mais no assunto lá da briga com o namorado. Vi que ela ficou meio zangada. Ficamos ali assistindo em silêncio e eu pensando, né? Eu no meu canto, ela no canto dela. Lá por volta das 9:30 da noite, ela me perguntou: escuta, Daniel, será que eu podia dormir aqui essa noite, ali no quartinho do André? Claro, imagine, a casa continua sendo sua. Ela também pediu uma toalha para tomar um banho e uma camiseta minha para dormir. Olha, não vou mentir. Enquanto ela tomava banho, eu ali escutando o barulhinho do chuveiro, olha, eu fiquei pensando tanta coisa. Pensando e lembrando, né? Imaginando 1001 situações envolvendo nós dois. Minha vontade era de perguntar se ela não queria dormir no nosso quarto, em vez de dormir com o nosso filho. Só que cadê coragem? Enfim, ela tomou banho, se trocou. Nosso filho também tomou banho. Depois os dois foram pro quarto. Eu ainda fiquei mais um tempo ali na sala assistindo TV, na esperança de que de repente ela também voltasse. Só que isso infelizmente não aconteceu. No fim, fui lá e tomei banho também e fui para minha cama. Quem disse que eu consegui dormir? Só de saber que ela estava ali, bem do ladinho, que estávamos separados só por uma parede, meu corpo se incendiava. Não tinha como negar a mim mesmo. Eu ainda era apaixonado por essa mulher. Foi inevitável ficar ali me perguntando se havia alguma chance para nós dois, agora que ela e o namorado tinham brigado. A gente sabe que briga de namorado normalmente é coisa que passa, né? Dali a pouco fazem as pazes. E quando a gente se ilude muito, acaba batendo com a cara na parede. Mas eu queria tanto, mas tanto. Só que ao mesmo tempo sabia que era uma coisa difícil de acontecer. Até porque a separação tinha partido dela. Até que uma hora ouvi um barulho. Porta se abrindo. Alguns passos. Pensei que pudesse ter sido ela. Talvez tivesse ido ao banheiro. Naquelas alturas, já devia ser quase 1h da madrugada. Esperei um tempo, coração pulando do peito, até que levantei para ir ao banheiro também. E no que saí no corredor, vi que tinha uma claridade ali na sala. Parecia ser a luz da televisão. Fui lá conferir e era ela que estava no sofá assistindo. Perguntei: não está com sono? Pois é, eu perdi o sono. Aí vim ver se estava passando alguma coisa. Fui até a cozinha, tomei um copo d'água e na volta parei ali na sala. Fiquei ali, assistindo também. Quer dizer, na verdade o que estava passando não me interessava nem um pouco. Eu queria era ficar perto dela. De repente ela falou: se quiser sentar aqui do lado, fica à vontade. Não me fiz de rogado. Sentei na outra ponta do sofá e fiquei ali assistindo, em silêncio. De quando em quando dava uma olhadinha assim, disfarçada para ela. Ela também olhava na minha direção. Olha, parecia até, pelo menos foi a sensação que me deu, que a gente queria dizer uma coisa pro outro, tanto eu quanto ela, mas ambos sem coragem. Até que num impulso eu perguntei: Mônica, sei que você não quer falar do assunto, mas
Posso saber o que aconteceu? Qual foi o motivo da briga lá com... Quer saber mesmo? Descobri que ele é um mentiroso. Você acredita? Que ele falou para mim que ia pescar semana passada, mas na verdade passou o final de semana todo na praia com os amigos. Tinha até mulher lá com eles. Meu Deus, sério? E aí eu te pergunto, como que eu posso confiar numa pessoa assim? Será que não mentiu outras vezes também? Você tem razão, né? Difícil, né? Mas vem cá. Você terminou com ele? O que você acha? O que eu podia fazer? Não quero ver ele, mas nem pintado de ouro na minha frente. Olha, não quero me meter. Mas eu acho que você fez a coisa certa, viu? Porque confiança é tudo, né? Sem confiança, não tem como. Pois é. Você sabe que tem horas que eu me arrependo da bobagem que eu fiz? Ué, como assim? Que bobagem? Que bobagem. Ter ido embora dessa casa. A gente podia não ter um casamento perfeito, mas se dava bem, né? Na medida do possível. Você pelo menos nunca mentiu pra mim. Quer dizer, que eu saiba, né? Não menti mesmo. Disso você pode ter certeza. Aliás, você sabe, por mim, você jamais teria saído daqui. Inclusive, eu fiz de tudo para você voltar atrás, para você mudar de ideia, e você que não quis. Nessa hora ela ficou olhando para mim, deu um suspiro profundo e falou: me diga. Você não precisa responder se não quiser. Eu até vou entender. Imagine. O que é? Eu sei que você não está saindo com ninguém. Sei que você nunca mais se envolveu com outra mulher depois que a gente se separou. Mas por que você continua sozinho até hoje? Por acaso você ainda tem esperança sobre a gente? Você quer saber mesmo? Eu nunca deixei de te amar, Mônica. Apesar de tudo, eu ainda sonho sim em ver a nossa família unida de novo. Ela deu um sorrisinho assim. Depois falou: quer dizer que, apesar de tudo, você ainda sente alguma coisa por mim? Mônica, acabei de dizer que eu continuo te amando. Nunca deixei de te amar. Mas, mesmo eu tendo com outra pessoa, só balancei a cabeça. Até porque eu já tinha dito tudo o que havia para dizer. O fato é que eu nunca imaginei que aquilo fosse voltar a acontecer entre nós. Apesar de desejar muito. Mas a gente foi se aproximando, ela sorriu e um beijo aconteceu. E o bacana foi que não foi uma iniciativa só de um lado. Foi uma coisa assim tomada em conjunto. E aquele beijo mexeu tanto comigo. Aí um beijo foi puxando o outro. Eu fiquei ali imaginando, será que vai acontecer? Mas não deu outra. Dali a pouco, estávamos na cama. Ela estava usando apenas a camiseta que eu tinha emprestado sobre a roupa íntima. E olha, tudo podia ter acontecido ali mesmo, na sala, no sofá. Mas eu acho que a gente ficou com medo do Andrezinho despertar, levantar e pegar a gente ali no flagra, né? Por isso, eu a peguei pela mão e a conduzi até o nosso quarto. E eu digo nosso quarto porque não era apenas o meu quarto. Fizemos amor de um jeito, com tanta intensidade. Foi um ato de entrega total,
de parte a parte. E depois, ainda adormecemos abraçados. Ela com a cabeça assim, pousada no meu peito, como era costume nos nossos tempos de felicidade. Para falar bem a verdade, ela dormiu, mas eu custei a pegar no sono. Fiquei ali, de olhos abertos, vigiando seu sono, até para ter certeza de que aquilo estava realmente acontecendo. No dia seguinte, acordei às 8 horas com o toque do despertador. Para minha surpresa, ela não estava mais ali na cama. Mas havia vestígios da sua passagem. O lençol amassado, a fronha do travesseiro e a camiseta que eu tinha emprestado para ela dormir. Tudo ali, sobre o encosto da cadeira da mesinha. Será que tinha voltado lá para o quarto do nosso filho? Talvez sim, só que talvez não, porque ela não estava usando a camiseta. Peguei aquela peça de roupa na mão, sabe, e fiquei ali sentindo o seu cheiro. Levantei, dei uma conferida na casa, no quarto do nosso filho, só que não havia mais nenhum sinal dela. Pelo jeito, tinha levantado bem cedo e ido embora. Apesar de tudo, fiquei feliz. E como não ficaria? Uma coisa que eu pensei que nunca mais fosse acontecer. Aliás, fazia tempo que eu não sorria daquele jeito. E completamente à toa, né? Eu lembrava da gente junto, ali naquela cama, e era inevitável sorrir. Mandei uma mensagem de bom dia para ela. Acordou cedo? Já foi embora? Por que não esperou para tomar café? Ela não viu a mensagem, mas recebeu. Quem sabe até, sei lá, tenha visto e até para não precisar responder, né? Deixou para lá. Passei o dia todo meio fora do ar, pensando, lembrando, fantasiando situações. Depois de tudo que tinha rolado, aquela esperança de podermos voltar ficou mais forte, mais viva. O fato é que não consegui falar com ela durante o dia. Eu ligava, mandava mensagem, mas ela não atendia e não respondia. À tarde, vi que ela visualizou as mensagens, só que estranhamente não respondeu. Não cobrei nada, até para não quebrar aquele clima gostoso, né? Por volta das 5 horas, falei que estava indo levar o Andrezinho de volta para a casa dela, no que ela respondeu: então, Daniel, eu não estou em casa. Se você puder deixar ele na mãe, eu te agradeço, tá? Depois eu passo lá. Perguntei onde que ela estava, que horas que ia chegar, só que ela não respondeu, apesar de ter visualizado a mensagem. Aí fiquei meio nervoso, eu nem sabia por quê. Aquele aperto assim no peito. Mas fiquei na minha. Esperei mais um tempo, até que depois que escureceu, mandei outra mensagem, perguntando se ela já estava em casa, para eu poder levar o moleque direto na casa dela, né? Mas ela voltou a pedir que eu o deixasse na casa da mãe, que depois ela passaria lá para buscá-lo. Olha, só de pensar que ela pudesse estar com aquele cara, já me deu uma coisa tão ruim. Tudo bem, ela tinha dito que não queria mais vê-lo na frente, nem pintado de ouro. Foi a expressão que ela usou. Mas a gente sabe, né, que pessoas numa situação assim, de briga de namorado, muitas vezes falam só da boca para fora.
Deixei nosso filho na casa da mãe dela. Inclusive, até conversei um pouco com a minha ex-sogra. Perguntei se a Mônica havia estado ali. Ela disse que não. Que desde a semana anterior não via nem falava com a filha. Eu já estava indo para casa. Estava dando um beijo no meu filho. Me despedindo da minha ex-sogra. Quando de repente, minha ex-mulher chegou. Chegou e estava tão diferente do dia anterior. Sabe, toda feliz, toda sorridente. Só que quando me viu, o semblante dela se transformou. Ela mudou. Não devia ter visto meu carro parado do outro lado da rua. De modo que não devia nem imaginar que eu estava ali, né? E logo eu entendi o motivo daquela reação. Porque não demorou muito. E adivinha quem também apareceu diante da porta? O tal do Newton. Olha, ficou aquele clima. Até porque, depois de dizer o que ela tinha dito para mim, aparecer com o cara ali e toda feliz. Pelo jeito, tinham passado o domingo todos juntos. Ou seja, deviam ter feito as pazes. Ficou aquele clima horrível. Inclusive, eles nem ficaram muito. A Mônica só deu um beijo na mãe dela, pegou o nosso filho e saíram os dois. Na verdade, o infame nem olhou na minha cara. Eu saí logo atrás. E como ela morava ali perto, fui seguindo o carro deles a uma certa distância. Vi quando entraram pelo portão do condomínio em que a Mônica morava. Naturalmente que passei reto, com aquela sensação de morte aqui dentro de mim. Não preciso nem dizer como que me senti. Naquela mesma noite, ela mandou um áudio. Queria te pedir desculpas pelo que aconteceu entre a gente lá na tua casa. Não era para ter acontecido. Foi um erro. Até porque eu não queria magoar teus sentimentos. Eu e o Newton, a gente conversou e, enfim. Espero que você me entenda e não fique magoado comigo. Quer saber? Depois daquela cena, eu lá na casa da mãe dela, de repente ela entrando, toda feliz. Dali a pouco entrando aquele cara. Eu já esperava que ela fosse mandar alguma coisa nesse sentido. De modo que não foi surpresa para mim. Mas só eu sei o quanto esse episódio me derrubou. Foi pior que um soco na boca do estômago. Um nocaute. Pelo jeito, ela deve gostar muito desse cara. Porque depois de tudo aquilo que ela me falou, eu não imaginei que ela fosse aceitar o de volta. Ela mesma me disse que não aceitaria. Agora, é aquilo que eu falei, né? Nesse tipo de caso, principalmente quando a pessoa gosta muito, fala coisas só da boca para fora. Foi o que aconteceu. Ela mentiu para mim. Na verdade, ela mentiu para ela mesma. Na verdade, foi uma sucessão de mentiras. Porque quem mentiu primeiro foi ele. Pelo que ela mesma falou, tinha até outra mulher envolvida. Pelo menos foi o que ela me disse. E para voltar pro cara, e num espaço de um dia, e voltar toda sorridente, a boca na orelha,
Olha, me custa admitir. Mas ela deve amar esse sujeito. O que eu posso fazer? É o tipo de coisa que você não consegue mudar. Ela o perdoou. Tava na cara, né? O aceitou de volta. Ela o ama. E acho que, mesmo que não tivesse se acertado com ele, sinceramente, acho que não voltaria para mim. O que aconteceu entre nós foi um momento de carência dela. Ela estava tão sentimental. Lembro dela entrando em casa, coisa que não fazia mais. Perguntando se podia fazer café, depois fazendo jantar, olhando televisão. Sabe? Segundo ela, não era para ter acontecido. Foi um erro. Pode ter sido até um erro para ela, só que para mim não foi. Na verdade, foi um sonho. A melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu não queria mais fazer o que se ainda ama essa mulher. Fazer o que se ela continua sendo a melhor parte da minha história. Se ela continua sendo tudo na minha vida.